perceber riscos que estão acontecendo no nosso entorno, reduz com o aumento da velocidade, né? Então, por isso ela impacta nas chances de um sinistro acontecer. Tem aspectos também relacionados aí à poluição sonora, né? Então, quanto maior a velocidade, também maior esse nível de poluição sonora, principalmente aí por conta, né, do atrito, né, entre o pneu e o pavimento. Então, quanto maior a velocidade, maior esse ruído aí resultante, né, do atrito do pneu com o pavimento, né, em função da rodagem, tá? Temos aqui, né, a demonstração tanto da efetividade, né, ou na verdade do papel da velocidade para evitar ou favorecer a ocorrência de um sinistro de trânsito e depois na severidade, né? Então vejam que quando a gente está falando, né, em riscos, né, é importantíssimo esse processo de percepção e reação em relação a esse risco, né? Então, a gente traduz esses tempos de percepção, reação e frenagem em distâncias, né? Então, enquanto a gente está justamente percebendo, né, e esboçando a nossa reação em relação a algum fator de risco, a gente não está alterando a nossa velocidade. Então, durante esse período que a gente está processando, né, para tomar a nossa decisão, a gente percorre aí uma distância na nossa mesma velocidade que a gente estava. Então, se a gente estava a 80 km por hora, a gente vai gastar aí alguns metros, né, para só perceber e iniciar a nossa reação quando efetivamente a gente começa a manobra de frenagem, né? Então, esse tempo de percepção e reação é fundamental para a gente, tá? É claro que isso vai ser, né, decisivo tanto para você evitar o sinistro. Então vejam que aqui a 50 km por hora, considerando a posição desse pedestre aqui a 36, vamos imaginar aqui, metros, né, deste ponto de referência, né? Se eu estou a 50 km por hora, eu tenho tempo de perceber, reagir e frear efetivamente até a parada. Se eu estou a 55, eu também consigo fazer isso, né? Se eu estou a 60, eu já vou atingir, né, esse pedestre. E aí, quanto maior for a velocidade, maior vai ser a velocidade de impacto com esse pedestre. Então, vejam que isso vai influenciar tanto na chance desse atropelamento acontecer, quanto na severidade, aqui na gravidade dos ferimentos desse pedestre, claro, conforme a velocidade de impacto, né? Vejam que a 80 km por hora, esse pedestre seria atingido aí a uma velocidade de impacto de 62, né, quilômetros por hora. E aí, pessoal, a gente tem a importância desses tempos de percepção, né, e reação, e a gente sabe que isso pode variar muito, né, conforme o nosso estado, mesmo entre a mesma pessoa. Tem dias que a gente está mais disperso, mais distraído, menos concentrado, menos atento, mais cansado. Nosso tempo de percepção e reação pode mudar, né? Então, vejam que isso tem uma relação bastante clara, com a ocorrência dos sinistros, né? Se você tem um tempo de percepção e reação mais rápido, né, as chances de você evitar um sinistro são maiores, né? E isso varia muito de pessoa para pessoa também, né? Então, a gente tem aí, né, uma diversidade enorme de condutores com os seus tempos de percepção e reação, né? E aqui eu trago uma brincadeira mesmo, né, para a gente justamente testar esses tempos de percepção e reação, né? Então, peço que vocês acessem aí com o celular de vocês, né, e façam esse teste, né? Eu vou clicar aqui na nossa página, né? Basicamente, o teste consiste nisso daqui, ó, em você clicar aqui para começar, e aí quando o semáforo ficar verde, você clica aqui, ó, ficou verde. Pronto, tem um tempo de reação ali de 0,3 segundos. Aí vou continuar. Quando ficar verde de novo, a gente clica, ó, já bobeei aqui, ó, né, já demorei um pouco mais, né? Então vou deixar de volta o QR Code aqui para vocês acessarem, e aí eu quero as informações aí de 2 voluntários depois, na média. Vamos lá. Quem tiver a média primeiro aí, me avisa.
0 de quem é? Valquíria. Então, vamos lá, Valquíria. 0,673. Tá bom. Mais alguém, pessoal? 0,723. Vão colocando aí. Opa, tem alguém rápido aí, hein? 0,3164. Zero, sete, um. Tá, peguem a média, tá, pessoal? Das 5 ali. 7731. 0774. Quem é o 03 ali? Roberto. Então vamos lá para a nossa lousa aqui. Onde é que está? Vamos lá. Aqui. Então o que a gente tem aí? Os tempos, 2 tempos. Vamos pegar o mais alto e o mais baixo, que vocês nos passaram aí. 0,3164. Do Roberto. E temos o 0774. 0,774. Do Manuel. Qual que é o impacto disso, pessoal? Vocês sabem que a distância percorrida, é função da nossa velocidade e do intervalo de tempo, certo? Então, vamos imaginar que Roberto e Manuel tivessem a 100 km por hora de velocidade. Para passar para km por hora para metros por segundo, nós temos que dividir por 3,6. O Roberto gastaria 0,3164 segundos. O Manuel, aos mesmos 100 km por hora, gastaria, vezes 0,774. Quanto que dá essa continha aí? 100 vezes 0,3164 dividido por 3,6. 8,78 metros, tá? 8,78 metros. E aqui o Manuel, 0,774 vezes 100 dividido por 3,6. 21,5 metros. Vejam a diferença. Vou até fazer de novo a conta aqui, ver se eu não fiz nada errado. 774 vezes 100 dividido por 3,6. 21,5. É isso mesmo. Então, vejam que, numa situação simples aqui, todo mundo concentrado na aula, enfim, você já tem uma diferença aí de mais que o dobro, da distância percorrida conforme um tempo de reação de um condutor e de outro condutor. Então, a chance do Manuel aqui atropelar o pedestre é muito maior do que a chance do Roberto atropelar esse pedestre. E aí vocês imaginam isso extrapolado para uma situação de trânsito real. Porque qual a diferença dessa medição que a gente fez aqui para uma situação de trânsito real? Numa situação de trânsito real, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe que o semáforo vai ficar verde daqui a um tempinho e você está ali atento já esperando. Então, esse tempo de percepção e reação que a gente coletou aqui, ele é um tempo muito menor do que o tempo de percepção e reação na prática no trânsito que a gente tem. Porque ali a gente está preparado, está com o mouse ali, está já esperando a luzinha do semáforo ficar verde. Então, a gente é uma mudança esperada
né? É um fator esperado. No trânsito, não. No trânsito, o fator de risco surge de maneira inesperada e você tem que lidar com ele. Então, a tendência é que essas diferenças, né, se pronunciem ainda mais, né, para diferentes usuários, em diferentes contextos, em diferentes situações, né? Então, e isso só a distância durante a percepção e a reação, fora a distância de parada, né, até a parada total do veículo, tá? Então, alguém conseguiu um tempo muito diferente aí? Mais baixo que o Manuel, não, mais baixo que o Roberto, ou mais alto que o Manuel? O David conseguiu mais baixo. Ó, teve 0,26, ô David. David tá atento aí, tomou bastante café hoje. Pior que eu tomei. Mas eu fiz o primeiro, deu 0,309, aí eu repeti, fiz 0,2626. Entendi, competitivo, David, aí, ó. Vamos lá, então, pessoal. Quando a gente fala em sistemas seguros e visão zero, tá? Lembram lá dos princípios dos sistemas seguros e visão zero, que, né, os acidentes são evitáveis, né, de que o corpo humano é frágil e que os seres humanos vão errar, né? Então, tendo em vista essa fragilidade do corpo humano a altas velocidades, né, o que são consideradas como velocidades seguras, né, conforme a chance que a gente tenha, né, de colisões transversais, frontais, né, ou mesmo atropelamentos, né, conflitos com usuários vulneráveis. Então, se a gente está num ambiente que a gente tem a chance, né, de colisão ou com objeto fixo e rígido na lateral da via, ou com usuários vulneráveis, né, a gente teria aí como velocidade segura 30 km por hora. Por isso que a gente precisa da contenção lá na lateral da via, na rodovia, porque você não vai poder ter um limite de velocidade de 30 km por hora na rodovia. É claro que aqui a gente está pensando na área urbana, tá? Quando a gente fala em conflitos com usuários vulneráveis e tudo mais. Quando a gente tem risco de colisão transversal, então lembram lá das imagens que a gente viu da BR-050, lá passando por Cristalina, cheio de travessias, né, em 90 graus ali, ali uma velocidade segura seria uma velocidade de 50 km por hora, porque é uma colisão transversal a 50 km por hora, a probabilidade de morte dos ocupantes do veículo é baixa, né? Já para colisões frontais, né, a velocidade segura seria 70 km por hora, porque também a 70 km por hora, no caso de uma colisão frontal, você tem ali uma chance, uma probabilidade de morte, né, considerada baixa, né? Então, que é o que a gente tem neste gráfico aqui, né? Então, a probabilidade de morte em função da velocidade de impacto, né? Então, para acidentes com pedestres, ou seja, atropelamento, se esse pedestre for atropelado a 30 km por hora, a chance de sobrevivência dele é de 90%, né? Ele tem 10% de chance de morte. Mas se já for 10 km por hora a mais, né, essa chance de morte já sobe de 10% para 50%. Né? No caso das colisões transversais, né, a mesma coisa. Né? Então, colisões transversais a 50 km por hora tem 10% de chance de sobrevivência. Já a 60, isso já sobe, né? Então, vejam que você tem ali uma região em que há um incremento bastante grande do risco de morte, com um aumento muito pequeno da velocidade, né? Claro que um pedestre atropelado a 110 ou a 120 km por hora não faz nenhuma diferença em termos, né, do risco de morte, né? Você vai ter ali, né, uma morte certa, em função dessa velocidade de impacto, tá? Mas então esses valores de velocidade são valores importantes para a gente ter em mente. A gente está numa discussão muito grande sobre limites de velocidades em áreas urbanas, né? Então a grande briga aí é de justamente reduzir esses limites de velocidade, né? O nosso Código de Trânsito ele está de certa forma defasado em relação às diretrizes internacionais da Organização Mundial da Saúde para limites de velocidade, né? A gente tem aí limites de velocidade de até 80 km por hora em áreas urbanas, né? E a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 50,
né, há todo um movimento aí, projeto de lei tramitando, enfim, para reduzir isso para 60, né, no Brasil, ainda acima da recomendação internacional, mas, né, melhor do que a situação que a gente tem hoje, né? E esse é o requisito que o Brasil é pior avaliado, né, em relação à legislação de velocidade, né? Em relação à legislação de álcool, o Brasil está muito bem. Em relação à legislação de equipamentos de proteção, dispositivos de retenção para crianças, o Brasil está muito bem, mas em relação à velocidade, né, o Brasil está aí muito mal avaliado, em relação às diretrizes globais. Tá? Então, esse é um tema importante. Né? E aí a gente entra aqui, né, nessas intervenções, né, e na identificação desses fatores de risco. Né? E aí uma premissa bastante importante, né, que tem a ver também com a auditoria de segurança viária, que é outro assunto que vocês vão ver em mais detalhes mais para frente no curso, né? Mas quanto mais cedo no desenvolvimento de um projeto rodoviário a segurança for considerada, maior vai ser esse ganho de segurança no final. Né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se a gente já leva em consideração a segurança lá no estudo de viabilidade, né, você já vai pensar, às vezes, num traçado, num trajeto que já vai evitar vários fatores de risco, né, que vai evitar longos aclives, né, que vai evitar longos declives, que vai evitar curvas fechadas. Né? Então, lá nesse estudo de viabilidade, no estudo de traçados, né, você já pode evitar aí uma série de fatores de risco que vão acontecer depois. Né? No projeto preliminar, a mesma coisa, mas daí a margem de manobra vai reduzindo, né? Porque você já tem elementos definidos do projeto e sobra pouca margem para alteração. Menos ainda no projeto definitivo, menos ainda antes da abertura ao tráfego, e menos ainda depois que a nossa rodovia está em operação. A gente sabe da dificuldade de alterar a geometria na nossa rodovia, dos custos relacionados a essas intervenções. Tá? E aqui nós temos, né, justamente todos esses aspectos na fase de desenvolvimento de um projeto, né, que podem afetar aí, justamente o nível de segurança viária. Né? Então, lá no estudo de viabilidade, opções de traçado, o tipo de projeto, é uma rodovia de classe 0, classe 1A, classe 1B, e assim por diante. Né? A própria localização das interseções, os tipos de controle de acesso. Né? Lá no projeto preliminar, né, a avaliação dos padrões gerais de projetos, alinhamentos horizontal, vertical, né, geometria das interseções, superelevação, superlargura, né, tudo isso vai impactar também, né, a necessidade de desapropriações, né, para a execução desse projeto. Né. Aí vejam que no projeto definitivo já entram as condições, o projeto de sinalização, o projeto de drenagem, né, o projeto, né, relacionado ali à proteção da lateral da via, tá? Depois, antes de abrir ao tráfego, né, mais uma verificação sob a ótica de todos os usuários, principalmente para apontar desvios em relação ao projeto original, e depois da abertura ao tráfego, né, todo o sistema, né, merece ser revisitado, reavaliado depois de um tempo, até porque essas dinâmicas, né, do tráfego, enfim, dos usuários, né, podem mudar ao longo do tempo, tá? Então, isso daqui trazendo um pouquinho dos princípios da auditoria de segurança viária, né, para a gente pensar em intervenções, para reduzir fatores de risco, nos projetos rodoviários, tá? Mas isso vocês vão ver em mais detalhes nos próximos módulos. Aí, acho, se eu não me engano, vocês têm um módulo específico sobre auditoria de segurança viária. Tá? E aqui eu selecionei alguns fatores de risco relacionados à via, né, para a gente tratar aqui na aula de hoje. Tá? Não é uma aula que esgota todos os fatores de risco, mas eu selecionei aqui alguns considerados principais, até para orientar depois a nossa discussão a respeito das contramedidas. Tá? E aí eu utilizei como base um material bastante interessante, tá? Que é este Manual de Segurança Viária, publicado ano passado, né, pelo DR de São Paulo, que traz ali uma compilação bem interessante
de conteúdos, tá? Ele é muito baseado também no próprio conteúdo do livro de segurança viária, né, que nós publicamos em 2012, que também foi revisado ano passado, né, e vai ser lançado oficialmente agora na segunda-feira, né, mas tem aqui recomendações bem interessantes, uma organização bem interessante de todo esse conteúdo de segurança viária, tá? Então, temos a importância ali, né, pensando no projeto da via, né, em fatores de risco relacionados à via, né, a importância da consistência do projeto, né, então pensando justamente nessa percepção do usuário, né, o que a rodovia oferece para o usuário, né, como que há essa interação entre um projeto de rodovia e o que o usuário espera desse projeto, né, de modo ali a você não ter surpresas, né, ou não surpreender esse condutor com algum fator de risco inesperado, né. Aspectos mais específicos, como superelevação, superlargura, a gente vai comentar ali mais na sequência, né, mas são aspectos super importantes para rodovias, né, justamente por conta dos trechos em curva, né, então são fatores de risco relacionados a esses trechos em curva, os próprios raios de curvatura, né, a gente sabe quanto menor o raio da curva, né, maior a probabilidade ali da gente ter alguma perda de controle, né, nessa curva, alguma saída de pista, a questão das faixas de tráfego, larguras de faixas de tráfego, tá? Ou mesmo ausência de faixas de aceleração, faixas de desaceleração, tá? As condições da superfície de rolamento, tá? Com atrito suficiente, a questão dos buracos nas rodovias, no pavimento, então o estado de conservação do pavimento e a drenagem desse pavimento, né, como aspectos fundamentais. E a sinalização viária aqui, né, não menos importante, considerando toda a sinalização horizontal e vertical. Então, vejam que, olhando para esses elementos aqui, a gente conseguiria, de cada um deles, extrair uma série de indicadores de desempenho relacionados aí a cada um desses aspectos, né, para avaliar a segurança da nossa infraestrutura viária, né. Outros aspectos aqui, iluminação, né, os dispositivos de contenção, sejam eles centrais ou na lateral da via, as condições dos acessos, né, própria densidade e também as características desse acesso em termos de aceleração, desaceleração, tá? Acessos irregulares, né? As interseções, né, em nível ou em desnível, isso tudo são fatores determinantes para diferentes tipos de ocorrências, né? Então, quando a gente tem interseções em nível, a gente está favorecendo aí colisões transversais, né? Quando a gente tem interseções em desnível, a gente, né, troca essas colisões transversais por colisões traseiras, colisões laterais, que tendem a ser sinistros menos graves, né? Questão de obras na pista, né, obras de conservação, de ampliação, então esse cuidado também com a sinalização de obras é algo fundamental, né, e justamente também a questão aí, né, dessas zonas de pontes, viadutos, túneis, que também demanda uma sinalização adequada, né, então, acho que eu dei uma caidinha aqui, né, mas acho que já voltei. Agora voltou. Só para a gente relembrar as questões relacionadas aos padrões de projeto, né? Aqui eu trouxe tanto a classificação adotada pelo DR de São Paulo, quanto, né, adotada pelo DENIT, aqui naquele, né, famoso Manual de Projeto Geométrico de Rodovias, de 99, né? Então, basicamente, a gente tem aí características técnicas desses projetos em função da classe de projeto que a gente quer adotar, né? Então, a gente tem ali, em função da classe de projeto, uma velocidade de projeto, que também vai definir uma série de outros parâmetros do nosso projeto, né? Então, isso depende também do tipo de terreno que a gente tem, do tipo de relevo que a gente tem, por questões relacionadas a custos, né? Então, a gente considera uma rodovia de classe 0, uma rodovia que em relevo plano tem velocidade de projeto de 120 km por hora.
Mas se esse relevo já for ondulado, eu posso ainda assim ter uma rodovia de classe 0 com uma velocidade de projeto de 100 km por hora, né? Porque uma velocidade de projeto de 120 num relevo ondulado, né, encareceria muito o meu projeto. E num relevo montanhoso, né, uma velocidade de projeto de 80 km por hora. E assim por diante, né? Então, em função da classe, né, classes de projeto mais avançadas demandam maiores velocidades de projeto, né? Relevos mais favoráveis também demandam maiores velocidades de projeto, tá? E isso tudo também tem a ver com a demanda, né, com o volume de veículos que você tem na rodovia, ainda que esses valores aqui, né, eu diria que estão já bastante, digamos, defasados aqui, né, é muito fácil da gente ter rodovias aí com um VDM maior, né, que 1.400 veículos por dia ali, né, então vejam que, né, a gente já estaria ali, né, para boa parte das nossas rodovias aí, né, com a necessidade, né, de um projeto, né, do nível 1A, por exemplo, né? Então, a demanda de tráfego ali é realmente bastante pequena, né, que está descrita nos nossos manuais. E aí a gente entra nesses fatores de risco, né, começando pela questão da geometria da via, né? Então, pegando na geometria da via, a gente tem o aspecto do alinhamento horizontal, né, onde entram aí várias questões, como, por exemplo, o raio das curvas, né, a extensão dos trechos em tangente, né, relacionado aí à ideia de um projeto, né, extremamente monótono. Então, imaginem, né, centenas de quilômetros aí em linha reta, né, você favorece, né, esse cansaço, essa sonolência, né, você baixa o nível de processamento de informações do condutor. Então, quando ele tiver que reagir a algum fator de risco, essa reação vai ser mais lenta, né, porque justamente ele não está lidando com outros riscos na rodovia. A questão das curvas reversas e das curvas sucessivas também. Então, tudo isso olhando para o nosso projeto, né, em planta, para o nosso alinhamento horizontal da rodovia, são aspectos, né, são fatores de risco extremamente importantes, né? Aqui a gente tem, conforme o nosso manual, né, esses raios mínimos, né? Mas lembrem que raio mínimo, né, ele é, de fato, ele não, né, não deve ser utilizado como um valor de referência, ele é o mínimo numa situação que, de fato, você não tem como fugir do mínimo, né, para você adotar esse raio mínimo aqui, né, mas vejam que os nossos raios aí variam, né, conforme varia a classe da rodovia e conforme varia o nosso relevo, né, então, para classes mais avançadas, raios mínimos maiores, e para relevos mais favoráveis, raios mínimos maiores também, né. Então, o raio mínimo sobe à medida que eu avanço na minha classe de projeto, que eu tenho uma classe de projeto mais avançada, e à medida que o meu terreno é mais favorável, né, que eu tenha um terreno plano, tá? A questão das curvas de transição, né, então, olhando aí para esse traçado em planta da nossa rodovia, né, aqui tem apenas o efeito visual, né, da curva de transição e da curva circular simples, né, mas então a ideia dessa curva de transição é justamente você aumentar gradativamente a ação da força centrífuga sobre esse condutor, né, que tende a jogar ele para fora da curva, né? Porque o que acontece no trecho em tangente? A força centrífuga é zero, né? O nosso raio é infinito num trecho em tangente, né? A força centrífuga é a função da massa do veículo, da velocidade ao quadrado e do raio, né? Então, você tem ali, com um raio infinito, a força centrífuga zero. Quando você começa o trecho de curva circular, então, né, você já tem este valor de raio, né? Então, você tem ali um raio constante, né? E esse valor de raio vai estar relacionado, junto com a velocidade, né, a sua força centrífuga, né? Então, quando você tem uma curva circular simples, né, com um raio constante, essa ação da força centrífuga, se esse raio for muito pequeno, vai ser muito brusca logo no início da curva, né? Então, você usa a curva de transição para justamente aumentar gradativamente, desde o zero, né, até o valor máximo,
a ação dessa força centrífuga, né? Então, você encaixa um trecho de raio variável, né, do mais infinito até o raio mínimo da curva circular, né? Então, a curva de transição, ela tem um trecho de raio variável, depois um trecho de raio mínimo constante, que é o trecho circular, e depois você vai aumentando gradativamente este raio até que ele chegue no mais infinito lá do trecho intangente, né? Então, você também vai reduzindo gradativamente a ação da força centrífuga na segunda metade dessa curva horizontal, tá? Temos aqui também a questão das curvas sucessivas, daí o manual do DR traz uma recomendação bem interessante, né, de curvas sucessivas aqui, né, aquilo que a gente falava de expectativa do condutor. Então, é muito indesejado, por exemplo, você ter uma curva com um raio bastante favorável e logo na sequência você ter uma curva com um raio extremamente pequeno, né? Então, vejam aqui, conforme o raio da curva 1 e curva 2, né? Então, vamos imaginar uma curva 1 com um raio bem favorável, aí 1.000 metros, por exemplo. E aí depois você tem uma curva 2 com um raio de 100 metros, né? Então, você está nessa região aqui do gráfico, né, que mostra o que? O cinzinha, uma sucessão a evitar quando possível, né? Justamente porque você tem um raio elevado, né, na primeira curva, então o que você espera para a segunda? Um raio mais ou menos parecido, né? Não um raio muito menor, tá? Então, aqui a gente tem as sucessões desejáveis, né, com raios mais parecidos. Você pode até ter um raio pequeno, mas você tem um raio pequeno, é um padrão de projeto, né, naquele trecho que você está percorrendo. Então, você já vai esperar raios pequenos, né? Você tem raios grandes, então, beleza, você vai esperar raios grandes. Claro que você tem uma margem para variação, que são essas zonas amarelinhas aqui e verde, né? Mas não é muito, né? Você tem ali uma variação, né, de raio entre uma curva e outra que não deve ser muito grande, tá? Senão você quebra essa expectativa, né, do condutor em relação ao projeto, tá? Aqui em relação ainda à geometria da via, mas falando do alinhamento vertical, tá? Então, do nosso perfil longitudinal, ou seja, dessa projeção, né, num plano vertical do eixo da nossa rodovia, tá? Então, a questão dos declives acentuados, né, não preciso dizer para vocês, não é novidade nenhuma, é um grande fator de risco aí nas nossas rodovias, principalmente considerando, né, os projetos mais antigos, em trechos de serra, com alto percentual de caminhões, né, também lá com, né, questões de manutenção, muitas vezes deficientes, né, então esse é um problema sério, né, das nossas rodovias, os declives acentuados, os próprios aclives acentuados também, que geram essa perda de velocidade, né, acima de um limite aceitável, né, que é toda a lógica de dimensionamento das terceiras faixas, né, ou das faixas adicionais em aclives. Então, você precisa começar uma terceira faixa, né, quando o veículo pesado teve uma perda de velocidade acima do aceitável, né, o tal do comprimento crítico de rampa lá que a gente calcula, que é onde deve começar a nossa terceira faixa, então, para justamente você não ter esse impacto, tanto para a capacidade da rodovia, né, quanto para a segurança, porque essa dispersão de velocidades, né, essas velocidades muito variadas favorecem a ocorrência de sinistros de trânsito, né, em rodovias, né? Melhor a gente ter uma rodovia com uma velocidade média elevada, mas com pouca variação nessas velocidades, do que uma rodovia com uma velocidade média mais baixa, mas com uma alta dispersão, né, de velocidades, ou seja, velocidades muito baixas e velocidades muito altas. Essa é a situação que a gente quer evitar, esses contrastes é o que a gente quer evitar numa rodovia. A visibilidade nas curvas verticais convexas, né, então aquelas com a concavidade voltada para baixo, né, então justamente porque você não enxerga o que tem do outro lado da curva, então também é um fator de risco a se atentar, né. O acúmulo de água, por outro lado, nas curvas verticais côncavas, né, ou seja, com a concavidade voltada para cima, né, principalmente se isso for em talude de corte, né, então é um cuidado aí que se tem que ter para as questões de drenagem, né, o ocultamento do veículo em segmentos ondulados, né, então sucessão de curvas verticais que pode causar essa sensação de ocultamento do veículo que está vindo no sentido contrário, por exemplo,
né? Ah, mas daí você fala, é só proibir a ultrapassagem. Bom, mas a gente tem que contar com o erro do condutor, né? Lembram lá, lógica de visão zero, sistemas seguros. Eu não posso achar que todo condutor vai obedecer a sinalização de proibição de ultrapassagem. Eu tenho que entender que alguns condutores não vão obedecer, né? Então, evitar esse tipo de traçado, né? Aqui a gente tem essas características, né, do alinhamento ali, desculpa, ficou errado, pessoal, deixa eu já trocar aqui, do alinhamento vertical, tá? Aqui tá como alinhamento horizontal, aqui é vertical. Vertical. Aqui vertical também. Pronto, já arrumei. Então, aqui a gente tem as rampas máximas, né, consideradas aí conforme a classe de projeto e conforme a velocidade de projeto também, né, determinada também pela condição do relevo, tá? Então, vejam aí que temos, né, para rodovias de classe 0, rampas máximas de 3%, né, podendo chegar até 10% em rodovias de classe 4, em trechos montanhosos, tá? Aqui a questão do ocultamento, né, que eu comentei com vocês, tá? Então, justamente essa sensação aqui, né, curvas verticais sucessivas, né? Vejam que este veículo aqui, né, ele está oculto embaixo da curva vertical aqui. Então, este condutor não está enxergando este usuário aqui, não está enxergando esse veículo, e aí pode começar a ultrapassagem, né? E aí, justamente, ser surpreendido aí por esse veículo, né? Então, daí a importância fundamental das condições de visibilidade, né, num projeto rodoviário. Quando a gente fala, né, da coordenação também entre alinhamentos vertical e horizontal, tá? A gente tem também aspectos importantes relacionados a essa combinação, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a combinação, né, de um traçado em planta em linha reta, né? E aqui uma curva vertical, né, sem uma concordância adequada, né? Então, o que você vai ter aqui, sem uma concordância vertical adequada? Você vai ter esse tipo de sensação aqui, né? Parece que você está chegando num platô aqui, né? Enfim, então essa, evidentemente, é uma configuração inadequada de combinação, né, do traçado em planta com o traçado em perfil, tá? Então, bom, como você pode fazer, então, para não ter, né, esse desajuste aqui, né, no traçado, na própria sensação, né, sob o ponto de vista da percepção do condutor, né? Você vai desenvolvendo esse seu traçado, né, a partir da mudança do alinhamento horizontal, de modo que essa variação de cota, né, ela se dá de maneira mais suave, né? E aí você tem essa previsibilidade aí do que acontece na rodovia, né? Mesmo que você tenha, em vez de um traçado em linha reta, um traçado, né, em curva, tá? Aqui, né, a questão que já foi mostrada anteriormente, né, então dessa sucessão de curvas verticais, né, que é o que a gente tem aqui, no traçado em linha reta, né, então melhor você substituir isso por uma única curva vertical, né, então essa seria a recomendação adequada para que justamente você não tenha essa possibilidade de ocultamento do veículo, né. Isso é bastante comum também da gente perceber em rodovias, né, essa aparente quebra de alinhamento, né? Ou seja, você está aqui nesse trecho, você não sabe o que tem na frente, porque você não consegue enxergar, né? Você não consegue prever este traçado, né? Então, também aqui a recomendação de suavizar, né, esse perfil longitudinal e também prolongar o desenvolvimento a partir de um traçado, né, em planta mais curvo, né, para que você possa acompanhar melhor essas diferenças de cota. Então, também aspectos referentes ao projeto, tá? Quando a gente vai para a seção transversal da rodovia, né, então temos aí os fatores de risco relacionados à drenagem, né, então por conta dessa declividade transversal, mas também por conta dos dispositivos de drenagem, a questão da superelevação, que a gente já comentou, né, da superlargura, as larguras dos acostamentos, né, presença e largura dos acostamentos. Então, aqui a gente também tem
né, esses valores variando conforme a classe de projeto, né, então valores de largura, tanto de acostamento quanto de faixa de rolamento, né, maiores conforme a classe de projeto se torna mais avançada e também maiores conforme a gente tenha um terreno mais favorável, né, um terreno mais plano, tá? Então, também temos aí essas recomendações, tá? Já falamos aqui, né, na superelevação, um aspecto extremamente importante para as nossas curvas, né, então, justamente para fazer com que, né, a ideia da superelevação, né, é justamente contrabalançar a ação da força centrífuga a partir dessa inclinação da nossa seção transversal, né, então, com essa inclinação da nossa seção transversal, você cria tanto uma componente de atrito lateral, né, do pneu com o pavimento, que vai atuar no sentido contrário dessa força centrífuga, assim como você cria uma componente horizontal da força-peso do veículo, que também serve para contrabalançar essa ação da força centrífuga, né? Então, onde que a superelevação vai ser necessária, né? Ou que a sua implantação deve se dar de maneira plena, né? Justamente no trecho circular de raio mínimo, né? Se o raio é mínimo, a ação da força centrífuga ela é máxima, né? Então, justamente a curva de transição, ela também acomoda muito bem, né, a questão da superelevação. Então, durante a transição, você vai, né, aplicando, né, adotando a sua superelevação, então vai variando a altura, né, de um dos bordos da pista, depois você uniformiza essa inclinação e faz o giro, né, para que você chegue ali na superelevação calculada necessária de 6, 8, 4%, enfim, né? Então, essa transição da curva, né, de raio variável também serve para você fazer a implantação da superelevação, que daí vai ser constante no trecho em curva circular, e depois, né, volta para o abaulamento normal da rodovia, sei lá, menos 2%, né, de cada lado, aí, dependendo, né, do tipo de projeto que você tem, tá? Então, também um aspecto fundamental aí, a superelevação. A drenagem, pessoal, né, também um outro aspecto, né, além que vai além do estado de conservação do pavimento, né, então tem a ver com a gente evitar esse acúmulo de água na superfície do pavimento, daí a gente tem os dispositivos de drenagem que servem para isso, né, tanto os dispositivos de drenagem do tipo sarjeta, né, que servem para justamente receber essa água que escoa da superfície do pavimento, né. Temos as valetas que servem para evitar com que a água que escoa dos taludes laterais atinja o corpo da estrada, né? E temos ainda os elementos aqui, né, subterrâneos de drenagem, os drenos, para justamente expulsar essa água que infiltrou, né, no pavimento e que vai prejudicar ali, né, as camadas do nosso pavimento. Então, as estruturas de drenagem são fundamentais tanto para a segurança, né, para evitar o acúmulo de água na superfície do pavimento, quanto também para melhor conservação do pavimento, né, em termos da integridade de suas camadas ali, de base, subbase, enfim, tá? Então, também um outro aspecto fundamental. Aqui a gente tem também informações desse manual, né, do DR, só mostrando aqui, né, a diferença do estado de conservação dos pneus, né? Então, um pneu novo, qual que é a área de contato, né? Então, com o pavimento, considerando diferentes velocidades, né? Então, isso tem a ver também com a velocidade, né? Essa aderência pneu-pavimento, né? Ela reduz conforme a gente aumenta a velocidade, né? E aí, podendo aqui ter a perda de contato, né? Quando você tem a combinação de altas velocidades e, né, do pneu gasto, né, e aí olhando ainda para a questão da lâmina d'água, né, e aí você favorece os acidentes, né, a partir da chamada aquaplanagem ou hidroplanagem, enfim, como queiram chamar, né, mas vejam que a velocidade também atua aqui como um fator de risco, tá? A questão da sinalização também, pessoal, né? Então, tanto insuficiência de sinalização, né? Falamos
sobre indicadores do desempenho da segurança viária em relação à sinalização, né? O excesso de sinalização também não é recomendado, né? Então, quando você pensa bem, né, a sinalização ela é uma conversa, uma comunicação com o condutor, né? É o projeto comunicando com o usuário, né? Se você está sempre comunicando, toda hora comunicando alguma coisa, né, a chance de esse usuário ignorar, né, ou negligenciar alguma informação importante no meio de toda essa comunicação desnecessária, né, ela é grande, né? Então, a sinalização, né, em excesso, né, também não é recomendada, né? A sinalização é quando necessária. Isso está lá nos princípios colocados no nosso Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, né? E, é claro, né, há não só a existência da sinalização, mas a visibilidade adequada, levando em consideração a limpeza, né, o próprio material da placa, retrorefletância, enfim, né, todos esses aspectos aí que vocês vão ver em detalhes lá na parte de sinalização horizontal e vertical do curso, tá? Nem me atrevo a entrar nesses detalhes aí. A questão da iluminação, né? Então, tanto a falta de iluminação, né? Vocês, obviamente, já tiveram essa experiência, mas é impressionante como a gente não enxerga um pedestre na lateral da rodovia, como a gente não enxerga uma carroça na lateral da rodovia, como a gente não enxerga um animal na lateral da rodovia, né? Então, de fato, é muito difícil e as condições de iluminação contribuem para isso, né? O próprio ofuscamento ali, né? Devido à iluminação, né? Ou mesmo devido aos veículos no fluxo contrário, né? A questão dos elementos de iluminação, muitas vezes, constituírem em objetos fixos e rígidos, né? Então, você resolve a questão por um lado, mas você cria, né, um problema por outro lado, então, ou tendo a necessidade de um dispositivo de contenção, né? Tem aumentado bastante no mercado aí a utilização de elementos, né, colapsíveis, né? Então, suportes de placas e postes colapsíveis para que justamente, né, não se torne um fator de risco a presença da iluminação. Tá? E aí, pessoal, a gente vem para a nossa tarefa 6, tá? Então, qual que é a ideia da nossa tarefa 6? É a gente fazer uma discussão em cima das nossas contramedidas, tá? Então, vou abrir a nossa tarefa 6 lá no nosso Moodle. Vamos pegar aqui, já estou no meu perfil de estudante. Tá? Então, temos aqui no capítulo 7, né, a nossa... Opa, não foi para o 7. Aqui no capítulo 7, a nossa tarefa 6, tá? Então, vocês podem usar os mesmos grupos, tá? Então, o que vai ser a nossa tarefa? Deixa eu fazer o download aqui só para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui na tarefa 6, pessoal? Eu disponibilizei alguns documentos de referência para vocês, que tem várias intervenções, várias contramedidas de segurança viária, tá? A nossa ideia aqui é justamente, né, não aprofundar muito em cada um desses aspectos, vocês vão ter módulos específicos que tratam desses aspectos, mas a ideia é já dar uma visão geral para vocês, né, das possibilidades de contramedidas relacionadas aí à redução dos sinistros de trânsito, tá? Então, eu já na atividade, né, eu coloquei ali justamente os grupos, tá? Cada um tratando de um tema. Então, qual que é a proposta da atividade, né? Busque nos documentos indicados ou em outras fontes, tá? Soluções, contramedidas para a redução da ocorrência e ou severidade. Então, depende, se o que vocês estão tratando ali tem a ver com severidade dos sinistros, pode ser, tá? E prepare uma apresentação de 5 minutos sobre a ou as contramedidas, né? Então, possivelmente vocês vão achar mais de uma, né, intervenção possível relacionados a esses fatores de risco. Então, quais fatores de risco eu coloquei aí, né? Quais tipos de contramedidas, na verdade? Pavimento, pensando em termos de conservação.
pavimento, pensando em termos de drenagem, sinalização vertical, sinalização horizontal, geometria, tá? Então, geometria abrangendo aqui tanto alinhamento vertical, quanto horizontal, quanto seção transversal, lateral da via, e um aqui mais ligado a comportamento, né? Então, a fiscalização, tá? Aqui também para a gente discutir alguns aspectos, tá? Eu vi que alguém colocou no chat ali que a Bárbara não está no grupo 3, está em qual grupo? No 4? No 7. No 7, tá. Fui para o 7, beleza. Professor, Então, uma Bárbara dúvida. está no 7. Oi. Se eu entro com um carro instrumentado, um veículo instrumentado, que faz leitura de trilha de roda, de sinalização, essas coisas todas, isso é um trabalho de fiscalização ou é de acordo com o que ele está olhando? Eu diria que é um trabalho de conservação, né? Você está levantando as condições do pavimento, tá? Não entraria na fiscalização. Fiscalização, eu estou pensando mais pelo lado aqui, não de fiscalização da qualidade do material. Balança, campanha educativa, essas coisas. Isso, exatamente. Bom, exatamente. Estamos falando mais fiscalização de fatores de risco na rodovia, tá? Tranquilo, obrigado. Mais alguma mudança aqui, pessoal, de nomes? Tá? Então, como que eu quero que vocês entreguem isso? Oi. A Sabrina, eu não sei se ela é só ouvinte, e ela não está presente hoje, mas... Não, tranquilo. Toquem o barco vocês dois aí, Irani e George. Não tem problema. Tá? Coloquem, né? Se só vocês dois estão presentes, só coloca o nome de vocês dois aí na apresentação. Ela até tinha comentado ontem que ela tava imaginando que ela fosse ouvinte, né? Só para constar. Quem falou que ela não era ouvinte foi o Garonce ontem. Mas, enfim, tá? Façam aí, né? Se ela não tá aí, toquem igual vocês dois, tá? E aí, pessoal, vocês vão fazer um PowerPoint e salvem em PDF só para mandar, só para não desconfigurar quando eu for abrir, para não correr o risco, né, de desconfigurar quando a gente for abrir, tá? E essa apresentação aqui, tá? Possivelmente todos vão apresentar, para a gente poder ter uma discussão bastante ampla aí. Então, não contem muito com a sorte, não, de não serem escalados aqui para apresentar, não. A ideia é que a gente tenha tempo para cobrir todos esses temas aí, para que a gente possa fazer a discussão a respeito desses itens, tá? Que materiais que eu disponibilizei para vocês ali na área da atividade? O famoso guia de redução de acidentes com medidas de baixo custo, né, do DENIT, o livro de segurança viária, que nós vamos lançar na segunda-feira, o manual de segurança viária do DR de São Paulo. Aqui eu coloquei um só, mas vocês podem usar todos os volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Aqui eu coloquei só os dispositivos auxiliares, tá? Isso pode estar incluído junto com a sinalização, tá? Essa questão de dispositivos auxiliares. Então, o grupo que pegou a sinalização ali pode tratar também desses dispositivos auxiliares, tá? E aqui a ordem da atividade de vocês, mas podem usar outros materiais. Se é alguma área que vocês dominam e tudo mais, podem trazer outras referências, não tem problema, tá? Mas é uma apresentaçãozinha rápida também, só para a gente ter tempo, né, de discutir essas possibilidades de contramedidas, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação à atividade? Nós vamos, então, propor soluções de maneira geral dentro desses temas. Nós não vamos escolher um trecho e propor contramedidas de um trecho específico, não. Não é nenhum trecho específico, é de maneira geral, tá? O que seriam contramedidas importantes em cada uma dessas áreas, tá? Pessoal, eu vou dar aqui, ó, são 2h30, tá? A gente tem até, vamos colocar